A gente está num bate-papo muito gostoso, né? Eu acho que de uma forma livre, de uma forma aberta, mas a gente não pode deixar de ver a realidade em que nós, humanos, estamos passando. Talvez esse momento da humanidade seja um dos momentos mais críticos dos últimos séculos. A humanidade nunca se viu tão acuada, tão cobrada, como tem se sentido nas épocas de hoje. Os momentos de transformação do nosso mundo, é interessante isso que a gente vem vendo, essa afirmação cada vez mais presente pela espiritualidade, e ele já, alguns anos atrás, era uma coisa assim meio subjetiva, né? Uma coisa, né? Assustava, né? Mas depois eles foram sendo mais claros e mais claros. Vai acontecer a transição, né? Vai acontecer. Vai, né? Então você... Mas eles já estão avisando de uma forma muito mais clara, nós já estamos adentrando um novo momento da humanidade. Um novo momento. Costumo muitas vezes fazer a seguinte comparação, né, em termos de ideias. Tem determinadas situações, quando nós estamos com a nossa casa muito velha, né, já bastante deteriorada, aí você olha para ela e diz, olha, vou reformar, mas a reforma já não dá mais. Foram feitos tantos remendos e tantos abandonos através do tempo, foi deixado tanto de lado, foi ficando, e as coisas foram aparecendo, foram apodrecendo, aí quando você para ver né, aquela posição e fala, não, vou fazer uma reforma, e você chega à conclusão que aquela reforma fica difícil. E quando nós chegamos a essa conclusão, nós temos como única saída, muitas vezes, o desmanchar. Vamos colocar a nossa casa abaixo, fazermos um projeto novo para edificarmos novamente uma casa que seja eficiente para a nossa vivência. A humanidade está passando, creio que por uma situação muito similar a essa. Todos nós fizemos uma construção através dos anos. Porque cada um de nós aqui dentro, ou lá fora, ou aqueles irmãos que estão conosco aqui, nesse momento, na espiritualidade, nós passamos por várias linhas de escolas, de pensamentos, ideias, de sentimentos. E viemos construindo a nossa casa interior através desses anos todos, criando uma construção que já não se torna mais eficiente. Talvez tenha sido interessante lá atrás, talvez tenha sido interessante há 200, 500, 1000 anos atrás, onde você precisou brigar, matar e fazer para conseguir se impor e conseguir subsistir e sobreviver. Mas esse tempo já está acabando. E nós precisamos de uma casa nova. Uma morada nova de conhecimentos, de sentimentos, principalmente, e de ideais. Os sentimentos e as linhas de raciocínio da bondade, aquela que Cristo veio trazer, ficou abandonada nos cantos através da humanidade.
desses cantos seriam as pequenas comunidades que vieram mantendo, de alguma forma, esta ideia viva. Eu me lembro que dentro do Brasil, no ano de 1980, daí em diante, a projeção que o Chico Xavier teve perante a imagem do Brasil foi extraordinária. Extraordinária. Será que era para evidenciar a grande personalidade de Chico Xavier? Claro que não. Claro que não, ele não precisa disso. É um espírito que está muito acima das vaidades humanas. Mas a projeção dele veio trazer a projeção dos conceitos espirituais, da doutrina espírita em si, que estão lastreadas dentro ou baseadas dentro do conceito do Cristo. E é esta imagem, esse manancial de conhecimentos e de poder e de capacitação é que nós estamos necessitados para destruirmos a nossa casa interior de orgulho, para reconstruirmos uma casa com mais humildade. Uma casa que aceite melhor Deus na sua intimidade. Uma casa que permita Cristo adentrar. E que nós venhamos então a ter uma base de maior confiança nesse Pai maior, nesta espiritualidade, no enfrentamento das nossas dificuldades, das nossas problemáticas cotidianas. É nesta imagem é que nós precisamos focar. Porque, como se diz na gíria popular, o pau está quebrando. Nós praticamente não encontramos mais famílias que possam dizer que vivem em plena paz. Uma quantidade enorme de irmãos conturbados, desequilibrados, transtornados, desviados, e que nós nos acostumamos a ver, achando que isso, com a tendência de começarmos a achar que isso é normal. Mas não é. Isso é a resultante de uma consequência de pensamentos, de atitudes, de sentimentos, de procedimentos que foram e vieram sendo realizados secularmente. Uma das grandes bases para a desestrutura do interior da criatura e das grandes massas conturbadas e desequilibradas está no sentimento de ódio, tão invocado na época de hoje, tão valorizado pelas pessoas, nos jornais, nas telenovelas, nos informativos, nas mensagens que se recebe e se passam através da internet, nas conversas, nos bate-papos com os amigos, todas elas lastreadas muitas vezes em grandes fomentações de ódio. E a pessoa acha que inocentemente ela vai passar ilesa
toda essa fomentação de sentimentos está nos trazendo conturbações profundas no espírito e na alma. E que hoje, através de uma das formas abençoadas de Deus, deste vírus que anda presente na nossa sociedade, está nos convidando a fazermos uma outra reflexão sobre a vida, através dos temores que cada um leva dentro de si. Porque os tempos estão chegados. E nós precisamos sair de cima do muro. Nós precisamos tomar decisão daquilo que queremos pela nossa vida e daquilo que vamos projetar para o nosso futuro. Eu quero descaminho, escolha. Eu quero uma vida melhor, quero me equilibrar, quero me encontrar. Escolha. Escolha. Não é mais permitido a indecisão. Uma hora eu estou para cá, outra hora eu estou para lá, dependendo dos bens ou dos interesses de cada momento. Então, aqueles nossos irmãos que querem se filiar às fieiras de Deus, de Jesus, dentro do bem, está na hora da decisão. De escolhermos um caminho melhor, na sua intimidade, não para a sociedade ver. Porque estamos cheios de companheiros, e com todo respeito, apesar de ser um bom trabalho, mas que fazem o trabalho da caridade para a apresentação social. Isso não define o nosso status espiritual. Então, nós precisamos nos definir. 2021 está aí. Tudo que nós conversamos na noite de hoje, agradavelmente, com esses nossos amigos. 2021 está aí. E nós temos a imaginação de que é um novo ano, com novas propostas, com novas possibilidades. Vamos atuar. Começando por nós mesmos, lutando para tirar os ressentimentos, para retirar as mágoas, para retirar as inconformidades, para retirar os desajustes interiores e começarmos a compreender melhor. Começarmos a aceitar melhor o que a vida nos propõe de possibilidades. Aprendermos a confiar um pouco mais. Aprendermos a orar um pouco mais. Aprendermos a pensar no bem um pouco mais. Aprendermos a lembrar de Jesus muitas vezes. Porque nós precisamos de uma nova constituição interna. E eu costumo dizer, aqueles que convivem conosco sabem, costumo dizer da seguinte forma muitas vezes: a gente tem direito a tudo, pode fazer uma série de coisas, mas quando chega o momento programado pela espiritualidade maior ou por Deus, em que a vida vem falar conosco,
aí não cabe mais recurso. E a vida fala. A vida fala com cada um de nós. Sabe por quê? Porque Deus não vai te perder. Deus te ama e não vai te perder jamais. E mesmo que seja pela dor, Deus vai nos chamar para a retomada do caminho do crescimento espiritual. Então, nesse contexto, a doutrina espírita nos dá um lastro fabuloso que nenhuma outra religião tem, para podermos compreender a vida, para podermos refletir sobre a vida, para podermos nos posicionar perante ela. Então esse é o convite. Esse é o convite da doutrina espírita. Humildemente, esse é o nosso convite, né? Nosso convite para cada um daqueles que estão ligados conosco, aqui, longe, né? Os desencarnados, para que nós, no próximo ano, nos posicionemos, para que, apesar das lutas, que apesar das dificuldades, apesar muitas vezes do aperto que a vida está nos fornecendo a cada um de nós, nós possamos ter recursos para vencermos, recursos para não nos desequilibrarmos. Então fica da nossa parte o nosso convite para que vocês pensem e reflitam sobre isso. Eu passo para os nossos companheiros, né, para encerrar, né, o final, esse ano